Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 5, verso 13. 1 João, capítulo 5, verso 13. O texto diz o seguinte: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Vamos ler nessa tradução aqui agora. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que têm a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O texto diz: estas coisas eu escrevi para você, para que você tenha certeza que você tem a vida eterna. Entenda, a Bíblia não trata de talvez, a Bíblia não trata de possibilidades, a Bíblia não trata de estatísticas, a Bíblia trata de certezas. Eu escrevi esse texto para você para que você saiba que você tem a vida eterna. Esse é o texto. E a vida eterna que é dita aqui é a porção de Deus para a sua vida através de Jesus Cristo. Se você pega no original, se você for estudar a raiz dessa afirmação, vida eterna, a Bíblia não está dizendo de viver eternamente, de viver para sempre. Não, não é essa a mensagem que é escrita nesse texto que nós acabamos de ler. Sabe por quê? Porque toda a humanidade já é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. A carne pode até morrer, mas você é eterno, você é um ser espiritual. Entenda, até aqueles que se recusam a aceitar Jesus como Senhor e Salvador são eternos. Até quem não aceita é eterno. As pessoas que vão para o inferno existe. Elas são eternas. Existe uma eternidade com Cristo e uma eternidade sem Cristo. Você me entende? O texto não está falando de viver para sempre aqui. A vida eterna que esse texto se refere é uma qualidade de vida que Deus possui. Vida zoe, a vida de Deus, o padrão de vida divino. Estas palavras eu vos escrevi para dizer que vocês já possuem o padrão de vida que Deus vive. Essa é a mensagem que está nesse texto. A vida pela qual o próprio Deus vive. Quando você nasceu de novo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você acessou essa vida eterna. O padrão de vida que Deus possui. Romanos 6, verso 23 vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna, um padrão de vida elevado, um padrão de vida divino, um padrão de vida celestial. Nós precisamos compreender essa verdade. Plantas, insetos, animais, seres humanos têm graus de vida, têm padrões de vida. A vida do próprio Deus é a forma mais elevada de vida que existe.
É o padrão de qualidade mais elevado de vida disponível. Zoe, vida, vida eterna. Você e eu, cada um de nós que temos Jesus, que recebemos Jesus, temos essa vida eterna. Jesus nos deu acesso a essa vida eterna. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Não é um tipo de vida simplesmente, é um tipo de vida abundante. Abundante significa que é uma vida que abunda. Não é uma vida que tem, é uma vida que gera algo. É uma vida que produz algo por si só. Lembra da terra prometida? Era uma terra que mana leite e mel. É uma terra que jorra leite e mel. Não é uma terra que tem leite e mel. É uma terra que jorra, ela mana, gera, flui dela. A vida abundante é uma vida que abunda. É uma vida que tem mais do que qualidade de sobreviver. Jesus não veio te dar uma vida para sempre, somente. É claro que essa vida eterna, é para sempre. Mas a ênfase desse texto é a qualidade de vida que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Você está aqui hoje e você já pode acessar esse padrão de vida celestial que está disponível para você em Cristo Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A caminhada cristã, a vida cristã, é aprender a permitir que o Espírito Santo nos guie. A proposta da nova aliança é ser guiado pelo Espírito Santo, ser conduzido por aquele que nos ama. Nós não recebemos o Espírito Santo quando aceitamos Jesus, simplesmente para viver a vida do jeito que a gente bem entender, por conta própria. Isso não é graça, isso não é nova aliança. A nova aliança, a graça, fala de ser conduzido pelo Espírito de Deus. E é assim, dependendo do Espírito Santo, que nós vivemos nos alimentando da árvore da vida. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir desse momento, todos os problemas começaram. Tudo começou, toda tragédia, todo problema, todo entrave, toda dificuldade começou quando Adão e Eva se alimentam e provam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, nos dias de hoje, viver de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal é viver pelo raciocínio natural, é viver pela lógica, é viver pelo que eu acho, é viver pelo que eu penso, é não se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, é viver por conta própria. Essa é a lógica de viver através da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eu vivo no natural, quando eu vivo na minha lógica, é aí que os problemas começam. Viver por conta própria não é uma boa opção. Não é a melhor opção para a sua vida. Toda vez que o homem viveu e tomou decisões à parte de Deus, ele entrou em problema. Ele viveu dificuldades. Deus quer que você viva na dependência do seu Espírito, guiado pelo seu Espírito. Por isso que Ele te deu o Espírito dEle. Viver pela árvore da vida é ser guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo possui boas obras, gera bons frutos, excedem o padrão da exigência da lei.
Você vai além do que a lei pede. Você vive em excelência moral quando você se alimenta da árvore da vida, quando você é guiado pelo Espírito Santo. Você vai ter um padrão muito mais elevado do que a lei pode exigir de você. Você vai exceder. Você vai além de suas exigências. Porque não é você, é Cristo em você. É a esperança da glória. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E isso muda tudo. Isso altera todo o cenário. E me coloca numa posição confortável, porque aonde eu sou fraco, o poder dele se manifesta. Onde eu não posso, ele aperfeiçoa o poder dele. E eu me torno mais do que vencedor em todas as coisas. Você não apenas dará o que é suficiente para as pessoas. Você terá a inspiração do Espírito Santo para ser generoso. Quando você confia em Deus, quando você é guiado por Deus e no suprimento de Deus, e nessa vida eterna, nessa vida Zoe, na vida do padrão de Deus, você será generoso porque você sabe que é Ele que fornece abundância na sua vida. Você não vai precisar buscar a abundância, porque a vida que já habita dentro de você, ela já abunda naturalmente. Já flui naturalmente. Você se torna uma fonte de bênçãos, onde pessoas são abençoadas através de você. Porque o que está em você é algo divino, é algo que é gerado em uma origem celestial, onde não há falta, onde não há escassez, onde tudo tem mais do que o bastante. Então você transborda, então você é generoso, então não há falta. Você sempre vai ter mais do que o bastante para abençoar a pessoa que está do seu lado. Amém? Isso é totalmente ao contrário do pensamento natural, do raciocínio lógico. O raciocínio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela sempre vai dizer que você não pode ser tão generoso porque os recursos são escassos. Pode faltar. Não faça isso porque pode faltar. Não seja tão generoso porque pode faltar. Porque o foco de alguém que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal está na demanda e não no fornecimento. E alguém que se alimenta da árvore da vida, o foco está no fornecimento e não na demanda. E ele sabe que o fornecimento não esgota. Ele sabe que o fornecimento é eterno e procede do trono da graça, de um Deus abundante, e nada vai lhe faltar. A pessoa não sente falta de nada, porque ela será suprida em Cristo Jesus. A vida eterna citada aqui nesse texto é o poder da ressurreição de Jesus trabalhando em nós, gerando aquilo que nós não somos capazes de gerar por conta própria, pela nossa força, pela nossa capacidade. Romanos capítulo 5, verso 1 vai dizer: portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Justificados pela fé, regozijando na esperança da glória de Deus. Sabe, a expectativa de que a glória está sobre a minha vida. Eu tenho boas esperanças, boas expectativas em relação ao futuro, por causa da justiça que vem pela fé.
Como crentes, nós éramos pecadores antes de sermos salvos pela graça. Agora nós somos filhos e filhas de Deus que são justificados pela fé. Ele nos deu o poder de ser feito filhos de Deus. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. E filho fala de algo muito mais profundo do que simplesmente um sobrenome. Mas você tem uma paternidade, você tem uma família, você tem uma origem, você tem um DNA. Alguém te gerou. Filho fala de herança. O que um filho precisa para ser herdeiro de um pai? Bom comportamento? É isso? Todo filho será herdeiro do pai se for bem bom comportado. É isso? Não. Basta nascer. Nasceu, já é herdeiro. Nasceu, já é herdeiro. Cristo te deu o poder de ser feito filho de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque somos filhos legítimos. Você foi gerado, você nasceu de novo. Entenda, você teve um novo nascimento. As coisas velhas passaram. O problema é quando o novo nascido, ele ainda tem a mentalidade do falecido. É como se a pessoa foi tirada do Egito, mas o Egito não foi tirada dela. A pessoa foi tirada da escravidão, mas a mentalidade de escravidão continua. Você está me entendendo? Quantos estão me entendendo aqui? Nós nascemos de novo. E quando se nasce de novo, nós estamos falando de uma nova pessoa. Não estamos falando da pessoa antiga mais. Nós precisamos entender qual é a natureza dessa nova pessoa. Nascemos em Cristo. Do Espírito. Quando o diabo vier usar o teu passado, e o diabo adora passado, é muito importante você entender isso. Você que tem fantasmas no passado, é o diabo que está usando essas histórias, esses acontecimentos, esses episódios que você não esquece. Dê um ponto final nisso, não alimente, não tome isso como seu. E você deve chegar diante do mundo espiritual e dizer: o que você está me acusando de quê? Aquilo que você fez naquele dia, naquela data. Vire para o chifrudo e diga: do que você está falando? Você está falando de quem? Ah, eu entendi de quem você está falando. Você está falando do falecido. Aquele que foi sepultado com Cristo, mas aquele que está diante de você hoje é aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O que o antigo homem fez não pode acusar aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura, e aqueles que estão em Cristo não há acusação ou maldição sobre eles. Você me entende? Você é livre do seu passado, porque o seu passado fala daquela criatura antiga, caída, mas que foi sepultada em Cristo e ressuscitou para se tornar uma nova criatura em Jesus. Amém? Não deixe o diabo te prender no passado, nas acusações, nesse ciclo aí que não termina nunca. Eu já ministrei aqui, eu já falei aqui, o diabo, ele quer te prender no passado ou no futuro.
Porque são os dois lugares onde ele te vence. Mas no presente é onde a fé, no presente é onde a fé, é onde Satanás é derrotado. Sabe onde você derrota Satanás? Não é no passado, não é no futuro, é agora. Agora você é invencível, porque você tem o Espírito Santo e é onde tudo acontece. Não somos perfeitos em nossa carne, mas fomos aperfeiçoados no Espírito. Deus não quis apenas nos salvar, Ele nos justificou. E Ele não quer somente te justificar, Ele quer que você tenha dias gloriosos, dias abençoados. Romanos 8, verso 30 vai dizer: os que chamou, também justificou. Aqueles que ele justificou, Ele também glorificou. Como é que é? Chamou, justificou e depois glorificou. Ei, a intenção de Deus é te glorificar. Glória sobre a sua vida. Não somente te fazer justo, mas te glorificar. É o que o texto está dizendo. É o que o apóstolo Paulo está afirmando. Ele também justificou e Ele também glorificou. Mas glorificado fala mais do que glória, do que uma boa opinião. Fala de uma nova realidade, fala de um novo corpo. A glória de Deus é algo poderoso. A glória de Deus estava sobre Adão no jardim. Adão perdeu essa glória. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos necessitam de um Salvador. Perdeu-se a glória. Mas Jesus, depois de ressuscitar, Ele diz: Pai, a glória que Tu me destes, eu dou a eles. Oh, a glória voltou. A glória voltou. Jesus é o primeiro cujo corpo glorificado ressuscitou dentre os mortos. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que acontece com Ele, acontece com quem Ele representa. Nossas vidas seguem o modelo de Jesus. Quando Jesus voltar novamente para nós, nossos corpos serão trocados por um corpo glorificado. Um corpo onde nunca vamos sentir cansaço, doentes ou morreremos. Mas o texto diz que enquanto esperamos, nós regozijamos com a expectativa da glória. Fique animado com aquilo que está por vir, porque não é uma promessa vaga, não é uma possibilidade, não é uma estatística, é uma certeza. A Bíblia trata de certezas. Mesmo neste momento, você que tem Jesus na sua vida, você já entrou na sua glória. Só que a última coisa que nós vamos possuir é os nossos corpos glorificados. Para você entender, quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias morto, o poder que ressuscitou Lázaro não foi a vida da ressurreição. Não foi essa vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Por isso que Lázaro morreu fisicamente mais tarde. A vida e o poder da ressurreição vieram quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aí a qualidade de vida de Deus se manifestou. A qualidade de vida de Deus se tornou disponível. Onde aquele que crê em Cristo, mesmo que morra, viverá. Não foi isso que ele disse? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque agora ele já não está falando de uma vida no padrão natural, mas uma vida na qualidade da vida de Deus. Só que o interessante, e a gente precisa finalizar, que o tempo já deu,
Em seu corpo glorificado, Jesus ainda tinha carne e ossos. Lucas 24, verso 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Isso aqui ele estava falando diante dos discípulos depois de ressurreto. O corpo glorificado de Jesus também transcende o tempo e o espaço. Ele pode estar em qualquer lugar, em um instante, em um momento. No entanto, seu corpo é feito de matéria, mas pode ser tocado, pode ser sentido. O que eu quero te dizer? Jesus é a imagem do nosso futuro. Ei, existe um corpo preparado para você. Filipenses 3, verso 21 diz: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Presta atenção nisso. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ei, um dia nós iremos olhar Ele olho no olho. A Bíblia diz que nós o veremos, porque nós seremos como Ele. A qualidade de vida de Deus já está disponível aqui nesse momento. Nossos corpos podem não ser glorificados hoje ainda. Mas quando você vê curas sendo manifestadas nas pessoas, é a eternidade já anunciando que vai ver uma glorificação daquilo que é corruptível, daquilo que é caído, daquilo que é mortal. O mortal se revestirá da imortalidade. Quando você ora por alguém e fala em nome de Jesus, seja curado, e a cura toca o corpo dessa pessoa, já é a eternidade anunciando: ó morte, onde está a sua força? Ó morte, onde está o seu poder? Jesus ressuscitou, e a vida de Deus está disponível para todo aquele que crê. A qualidade de vida de Deus está disponível em Cristo. Então a cura física é a eternidade anunciando aquilo que está próximo. A doença perdendo o poder, a morte não tendo a capacidade de reter. O que Cristo fez na cruz é definitivo, é eterno e não pode voltar atrás. Ninguém pode anular o sacrifício da cruz e o poder que foi liberado a todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei o que você pode estar enfrentando, você que está aqui e você que está me assistindo aí. Mas em Cristo existe vida, e vida com abundância disponível. Não é só vida, é vida abundante.